Pode começar. Bom dia, né? Bom dia, professora. Bom dia ao pessoal. O som tá legal, professora? Tá. Porque como a gente fez um ajuste agora aqui cedo na máquina, eu fiquei até com receio com relação à câmera, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Graças a Deus. Então vamos lá. Primeiro agradecer, né, o convite, a parceria, né, que a Pós sempre tem conosco. Professora Cibele, estamos sempre disponíveis, todo semestre que a senhora precisar, a gente está para dar esse suporte, ok? Então, a gente vai tratar, conforme foi solicitado, em duas temáticas. É um pouquinho extenso, né? Então, a gente vai trabalhar a parte de referências bibliográficas, conforme a ABNT, e em seguida a gente trabalha a parte de citações. Aí essa parte de referências, quem tiver alguma dúvida, quando eu terminar esse primeiro módulo, aí a gente já pode ir tirando as dúvidas, tá certo? Vocês vão anotando aí. Eu peço que seja no final, por quê? Porque às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta e lá na frente eu já vou dar alguma explicação relativa à pergunta da pessoa. Então é melhor que vocês anotem e no final vocês questionam. A gente volta ao slide se for o caso, tá? Então eu vou compartilhar a tela. Pronto. Acredito que está dando para todo mundo ver, né, professora? Eu não estou conseguindo visualizar a tela, Tá dando mas sim, já Kênia. estão Já, tá dando sim. prontos. Lembrando que eu vou ficar sem visualização, tá, gente? Então vamos lá. Trabalhar referências, né, para mim é muito prazeroso. Referência, citação, tudo que diz respeito à VNT. Tem gente que não gosta, né, porque às vezes tem uns cliquezinhos, né, uns detalhezinhos, e às vezes a norma muda, né. Essa norma, inclusive, que a gente vai tratar, fazer só uma pequena correção aqui nela, é a 10, não é a 10.520, a 10.520 é a que nós vamos tratar sobre citações, tá certo? Essa não é a 10.520, essa é a de referência, tá certo? Então, a gente vai trabalhar 6023. Eu vou fazer só a correção no slide, porque como eu aproveitei a mesma capa, que é o mesmo padrão, acabou se replicando aí o número da norma anterior, porque eu gosto de padronizar os slides, mas é a nossa 6023. E a 6023, ela foi atualizada recentemente, no ano de 2018. A 6023, a última atualização que tinha tido nela foi em 2002. Aí, quando foi agora em 2018, vieram as atualizações. E para conversar sobre referências, é preciso, é lógico que eu sei que todo mundo sabe, mas a gente entender, né, que referências se trata do conjunto de elementos descritivos de uma obra, simples e direto. E esse conjunto descritivo é o que nos vai dar uma identificação do material e também vai auxiliar a localização desse material. Então, é importante por este motivo. Questão da identificação do que você usou e da localização, porque pessoas vão precisar daquele material que você também precisou e já pegou de alguém ou de algum setor ou de alguma unidade, né, de pesquisa. E aí, a gente começa falando sobre os sistemas que existem no que diz respeito à parte de referências. São dois tipos de sistemas que nós trabalhamos. A norma ela nos apresenta esses dois tipos de sistema. Geralmente, nós vemos mais um determinado sistema, que é o primeiro sistema, o sistema alfabético. Mas é possível, sim, né, optar ou pelo sistema alfabético ou pelo sistema numérico.
O que acontece é que o sistema alfabético é o mais utilizado geralmente pelas instituições, pelas universidades, em termos de trabalhos acadêmicos, em termos de revistas também. O sistema numérico, ele tem uma outra praticidade e ele é muito utilizado em determinadas áreas específicas do conhecimento. Às vezes vocês vão pegar material da área de direito que gosta de trabalhar com o sistema numérico. A área de saúde gosta de trabalhar com o sistema numérico. Então, é muito relativo o sistema que nós vamos utilizar, certo? Isso vai depender daquela área, daquela realidade. O mais popular, o mais utilizado, como eu já disse, é o sistema alfabético e, particularmente, é o que eu mais gosto. Eu gosto, além de gostar, eu acho prático de trabalhar. O sistema numérico, ele é prático, sim, é prático, é direto, mas eu tenho algumas sinalizações que não cabe aqui eu intervir, né, no que as pessoas acham, mas eu tenho algumas sinalizações que eu penso que não é o ideal, pelo menos para mim, utilizar sistema numérico. Agora, se uma revista está pedindo sistema numérico, eu vou lá e utilizo o sistema numérico. Então, é importante vocês identificarem isso, que é possível os dois formatos, sim, tá? O sistema alfabético é aquele que a gente conhece, utiliza bastante, né, que é organizado lá, as referências são organizadas no final por ordem alfabética. E o numérico vai pela ordem numérica, que tem a ver com a citação que está lá no corpo do teu trabalho. Então, vai ter que casar com o que está lá, que você vai colocando lá, né? Então, você tem que acompanhar muito bem lá no corpo do teu trabalho para poder fazer um sistema numérico bem legal aqui, certo? E aí, eu trago algumas regras gerais. Eu não posso chegar e, mostrar logo a vocês alguns modelos padrões, né? Que a gente utiliza bastante. Não, eu tenho que primeiro alertar. Alguns tópicos aí, com certeza vocês já sabem. Outros, talvez, desconheçam ou tenham dúvidas. Então, eu sinalizei aí a questão do destaque nas referências, que é aquela questão de utilizar o negrito, o itálico, o sublinhado. A norma, ela permite você utilizar essas três opções. Porém, recomenda que você padronize. Ou seja, você não pode chegar e utilizar um negrito numa revista e depois você vai lá e coloca um itálico na outra referência da revista. Então, a primeira regra que eu estou passando para vocês é padronizar os destaques. Então, se eu vou optar pelo itálico nas minhas referências, todos os títulos e subtítulos eu vou ter que colocar em itálico. Se é negrito, vou optar pelo negrito. Keina, mas o sublinhado ainda utiliza. Utiliza porque, às vezes, a gente faz alguma coisa à mão, então, por isso que a norma, ela disponibiliza, a gente entende dessa forma. O que realmente mais se utiliza no computador é o itálico e o negrito. É tanto que tem revistas que elas já dizem logo, né? Não, a gente quer que o padrão de destaque ele seja em itálico, né? E aí se envolve outras situações de outras normas. E aí a revista, ela pode fazer aquele ajuste, né, de orientação, e ela acaba induzindo a pessoa a só utilizar aquele tipo de destaque, tá certo? Então, optou, pronto, siga o resto da vida, e se for o caso de uma revista, você adapta de acordo com a realidade. Subtítulo. O subtítulo de uma obra. Existem obras, né, que tem o título, tem o subtítulo e às vezes tem outro subtítulo. A gente vê isso na área de computação, né, informática, a gente vê às vezes bastante isso. Que acular como profissional eu pego nessa área. Então, o subtítulo, gente, ele não vai ser sublinhado, ele não vai estar em negrito, ele não vai estar em itálico, tá certo? O que fica mesmo em destaque é o título da obra. E isso quando a gente está falando, tá, de um TCC ou de uma obra em formato de livro, independente do suporte, tá?
Já quando a gente está falando de um periódico, de uma revista, de um jornal, aí fica o quê? Fica o nome da revista, o nome do jornal. Não fica o artigo, que tem gente às vezes que deixa em negrito o artigo. Não, é o nome da revista, ok? A questão dos prenomes é outra coisa que o pessoal às vezes mistura, né? Se eu tenho, tá, um autor lá, vamos botar Keina Cristina Santos Souza. Meu sobrenome é o Souza. Então, o Souza, ele vai em maiúsculo lá na minha lista de referência. Aí, Keina Cristina Santos. Eu vou escrever todinho se eu quiser. Eu posso escrever todinho, né, por extenso. Mas eu posso também abreviar. KCS. Posso abreviar. As duas opções, elas são permitidas. Porém, o que é que eu tenho que fazer? Padronizar. Eu não posso misturar. A gente vê muitas vezes alunos que chegam, aí tá com o trabalho, beleza, andando muito bem, mas lá nas referências mistura. Uma hora coloca o sobrenome com o prenome todo por extenso, outra hora coloca o sobrenome direitinho, aí o prenome abreviado. Não, você tem que padronizar. Então, não esqueçam desse detalhe, certo? Isso em todo o seu caminho. Uma dica também que eu gosto de dar, que é particular minha também, é sempre utilizar os abreviados. Mas por que, Keina? Você não acha que dá mais peso quando aparece o nome todo, assim, a identificação? Sim, dá um senhor peso, né? Porém, não adianta você fazer em um, fazer em outro, fazer em 8 e chegar lá no 9, você não descobriu ali como era o nome do autor todo, e às vezes você vai ter um outro trabalho porque você vai ter que ir atrás do nome do autor todo, e é uma obra que às vezes é internacional ou algum tipo de dificuldade que você tem. Então, assim, é uma dica que eu dou, como dica, deixar tudo apenas abreviado. Mas se você optar por escrever por extenso, lembre que você vai ter que estar com todos por extenso. Então, se você acha que mais na frente não vai ter tanto problema e que dá, beleza, coloca todo lá por extenso. Ok. Essa regra... Oi? Desculpa, a apresentação está parada aqui no PowerPoint. Tá Por favor, parada. verifique se o compartilhamento da tela ficou na tela errada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que foi que aconteceu, porque eu estava... Eu já ia falar, porque eu tinha visto que estava parada, eu pensava que ela estava fazendo só uma introdução. Não. Deixa eu tentar ver aqui. Será que eu vou de novo? Eu já aproveitei, já corrigi até o título aqui, que estava da NBR lá. Eu sou muito nesses detalhes, eu sou muito... Quando eu vi o título ali com o númerozinho da norma, chega com meu susto. Vamos tentar compartilhar de novo, tá? Não sei se tem alguma coisa a ver com essa alteração que foi feita aqui no computador. Vamos lá de novo. Se tiver alguma dificuldade, Keina, você pode até mandar para mim que eu compartilho, viu? Certo. Eu vou tentar essa vez. Caso a gente não consiga, professora, aí eu mando para ti. Tomara que dê certo. Aqui para mim aparece interessante, aparece compartilhado, né? Mas vamos lá. Agora vocês estão vendo, não estão? Tá conseguindo visualizar agora? Tô sim, Keina. Passe o slide pra gente ver. Pronto, agora sim. Pronto. Eu posso deixar aqui nesse módulo, eu tô só com receio de tentar o outro formato, a tela ampla, né, Não, gente? coloque nesse que é tipo um livro, Keina. Esse que é tipo um livrinho aí embaixo. Sim. Não, desse outro lado, o lado direito.
do lado direito. É, Aqui. o próximo, o outro, o seguinte aqui. Esse outro, vá. Não, o vá pra direita. Ele tá bem, Esse, porque ele pronto. tá bem lento, Ah, sabe? sim, tá O problema certo. dele foi a placa dele. Pronto, pode Vou ter clicar que nesse aí pra gente substituir o ver. computador. E agora deu certo? Não tá aparecendo não. Pelo menos aqui pra mim não tá não. Não tá não, né? Assim, a proposta que eu dou é a gente deixar a tela, tá dando para vocês enxergarem aí direitinho? A gente inicialmente Tá, tentar nesse feche só formato. a ortografia aí, que aí eu acho que dá pra Isso. enxergar. Pronto. Pra gente Oi, não perder Cris. tempo, porque eu fico preocupada não por mim, que aqui eu tenho até 11h30 com vocês, mas eu fico preocupada com o tempo de vocês, sabe? Então, eu vou continuar assim, até tá, agora professora? tá Tá dando pra pra sei lá, eu eles tô só verem aqui o esperando vídeo, né? E a gente não confirmar perde tempo, né? com a Então direção do vamos lá, vamos centro. voltar pra cá. Porque eles estão Olha aí, vendo a tá, questão do gente? Já ar-condicionado. corrigi aí, 6023, tá? Vamos lá. Então, aqui o que eu comentei, os formatos, tá? Era isso aqui que eu tava mostrando para vocês, tá? Só para vocês visualizarem aí. Beleza? Você diz o de Formato fitotecnia? alfabético, Ou não, sistema na numérico, pós-graduação aquele que mesmo, vocês- auditório. Esse daqui é o que vocês mais utilizam de si, né? E Pronto. aí, olha só. Eu vou ver se A eu gente tava nessa consigo parte lá. aqui das regras, né? Viu? Falamos sobre destaque, sobre o subtítulo, sobre prenomes. A gente estava nos prenomes, né? Então, Pronto. é aquela coisa, tem revista que ela também vai Pronto. dizer, olha, você vai seguir essa linha de colocar abreviação no prenome. Então, por isso que é muito importante você ler a regra da revista. Porque, às vezes, ela prende algum detalhe da norma, né? E às vezes acontece da revista Pronto, pois eu vou ajustar confirmar com a mais agora. alguma informação que não está ali na norma, tá? E eles acrescentam. Então é muito importante quem trabalha com na segunda-feira, na segunda-feira eu vou acompanhar passar bem as regrinhas eles. que estão lá, certo? Grau de parentesco compostos ou com prefixo. Pronto. Né? Então é aquela situação. Se você tem Silva Neto. É um prédio novo, exatamente. Porque aquele gigante, exatamente. Porque ficava bem fácil também. Quem entra na guarita então, da Expo Center já é o prédio na frente, entendeu? Silva Neto, que é o sobrenome, vai ficar todo em maiúsculo, porque o Neto é um grau de parentesco. Pronto, eu vou ver agora. Tem algum nome composto, né? Então, existem alguns nomes que são internacionalizados, espanhóis ou do tipo, né? Que tem essa questão do nome composto ou com prefixo. Na maioria das vezes, é mais com prefixos que a gente encontra. Então, vai lá, os dois sobrenomezinhos separados pelo prefixo, todo em maiúsculo. A separação dos autores. A separação dos autores lá nas referências. Lembra que a gente está falando só sobre referências, tá? Citação, quando a gente falar em citação, vai mudar umas situaçõezinhas que eu vou sinalizando por aqui. A exemplo de separação de autores. Mas lá nas referências, eu sempre vou ter que separar por ponto e vírgula, certo? Então, sempre ponto e vírgula. Não vão colocar só vírgula, não vão colocar e comercial, né? Não vão colocar isso, é ponto e vírgula, tá, gente? Abreviação do mês, né? As referências, elas devem vir com os meses abreviados, com exceção de um único mês, que é o mês de maio, porque são apenas 4 letrinhas. Então, esse é o único mês que a gente escreve todo por extenso. Todos os outros 11 meses, você tem que abreviar isso na língua portuguesa com as 3 primeiras letras. Ah, Keina, mas e se tem uma publicação internacional, como é que fica a abreviação? Aí vocês têm que ir lá na norma, tem um quadro, que aí tem as principais línguas, e lá eles colocam as abreviações dos meses. Tá certo? Na norma mesmo, na 6023. No final da apresentação, eu vou dizer a vocês como é que vocês podem conseguir gratuitamente a norma 6023. Elementos essenciais e complementares.
tá? Às vezes o pessoal se confunde. Ah, eu devo colocar a página? Eu não coloco a página. Essa divisão está no que a gente chama de elementos essenciais e complementares, tá? Por exemplo, quais são os elementos essenciais? Tem os elementos essenciais para uma obra livro e tem os elementos essenciais para uma obra periódica, artigo. Então, lá no artigo, é obrigatório você colocar a página do artigo. Porque é um textozinho, é um capítulozinho do artigo, é um capítulo da revista que diga, né? Já no livro, você está referenciando o livro, não é obrigatório você colocar o total de páginas do livro. Você vai colocar se você quiser. Agora, veja bem, é obrigatório e se torna essencial se é um capítulo de um livro. Aí, se é um capítulo de um livro, a coisa muda. Aí é um capítulo, é um in. Então, eu vou ter que colocar a página. E tem mais. Padronização. É a palavra que não sai da boca de quem, né? Se você colocar o total de página em um livro, tá? Que não é de in, não é capítulo, não é nada. Você pode ir lá colocar, porque é complementar. Mas o que é que vai acontecer? Em todas as outras referências, você vai ter que colocar o total de página. Entenderam? Como às vezes uma dica faz a diferença, então, a norma diz que é opcional. Eu gosto de dizer aos alunos, olha, coloca só se for capítulo que é obrigatório de livro ou artigo de revista. Não tem para que você está se preocupando com isso. Não tem para que você estarem se preocupando, gente. Ai, o ISBN. Ai, o ISSN da revista. Aí bota. Aí quando chega mais na frente, não coloca dos outros. Não padronizou, que é o objetivo principal da norma. ISBN e ISSN são elementos complementares ali dentro de um artigo, ali dentro de um capítulo. Agora, se fosse a revista como um todo, tá aqui a revista todinha, aí a coisa muda, ela é essencial e aí a gente muda, né, esse parâmetro. Mas vocês não vão referenciar uma revista como um todo, todas as revistas todos os números, todos os fascículos daquela revista. Não, vocês vão referenciar aquela revista que está na mão de vocês, é aquele artigo. Então, não tem para que se preocupar com ISBN e ISSN. E às vezes o pessoal acha que, ou com medo, né, de estar fazendo alguma coisa errada, ou porque acha bonito até. Teve uma pessoa uma vez que disse, mas eu acho tão bonito. Eu fiz, bonito. Agora dá um trabalho a mais, porque se você vai fazer no canto, você tem que fazer nos outros. Eu tenho que orientar assim, que é o que a norma diz. Né? Se o aluno vai ou não fazer, é com ele, mas é o correto, tá? E a organização em si, né? Então, quando você está lá na sua lista de referências, é aquele olhar, né? Eu optei pelo sistema alfabético, tá na ordem alfabética, tá, beleza, né? Tá tudo que eu citei lá no meu trabalho. Olha só a responsabilidade, né? Se você citou lá, você tem que estar com a referência ali. Os dois têm que estar casadinhos, tá certo? Tem que estar casadinho. Posso colocar também referências que eu não citei? Pode, é opcional, pode. Você não fez a citação, mas você colocou ali. É porque é mais uma fonte de consulta. Você não fez citação, mas você usou no seu trabalho. Agora, obrigatoriamente tem que estar tudo que está lá citado. Não pode esquecer. Isso aí depois a gente vai até comentar na parte de citação, pode ter dar um problema maior para vocês em termos, né, de outras situações, plágio, essas coisas. Enfim, ter esse olhar geral, tá certo? Lembrem, tudo à esquerda, você não vai justificar. Referências não se justificam. Certo, gente? Não. O pessoal começa a justificar. Porque eu vi trabalho tal, tá justificado. Tá errado. Fez, mas tá errado. A norma, ela diz que não é para justificar, é para estar tudo do jeito que tá, tudo à esquerda. E ainda existe aquela situação dos links, né? Que quando você justifica, fica tudo quebrado.
Então, ainda tem esse detalhe. E a última orientação, de regra geral, que tem a ver com a organização, é que quando você vai colocar a sua lista de referência lá, você tem que lembrar que ela lá vai estar toda no espaço simples, entre elas, tá certo? Fez a referência toda no espaço simples. Você dá um espaço, que é um enter, para poder começar outra, tá certo? Antes eram 2 espaços, né? Mas agora é só um espaço. Então, você faz ela todinha no espacinho simples, tá? Aqui terminei minha referência. Dou um espaço, que é o mesmo espaçamento que tem do corpo, né? E vou para a próxima, tá certo? E assim vai. Termina a referência, espaçozinho simples, dou um espaço, vou para outra. Ela vai ficar bem legal. E eu acho até bonito isso, porque assim, antes eram 2 espaços, ficava bem largo, né? E tomava muita folha e não ficava legal, né? Mas agora a gente tem que ter essa atenção, espaçamento simples entre elas, separados por um espaçamento só, que é o enter, né? E vai para a próxima. E aí eu coloco algumas situações de mudança, tá? Algumas eu coloquei no decorrer dos exemplos lá, quando eu vou fazendo para vocês, a gente vai ver uns exemplos. E aqui eu quis chamar a atenção. Então, eu coloquei isso daqui justamente para alertar, né? Que é o uso do similar. Então, até antes da atualização dessa norma, que foi feita em 2018, a atualização da norma, né? Então, até antes, a gente usava o quê? O similar, né? Que é aquele tracinho, quando a gente tem vários autores. Acontecia muito isso com o pessoal da área de educação e da área de direito, porque fazia várias questões de leis, de constituição, de documentos com o Brasil. Então, você bota Brasil uma vez e depois bota o similar todinho. Então, imaginem isso com o pessoal de direito, era uma beleza, porque botavam uns 5, 6, né, similar, porque tudo bem entrado para o Brasil, mas agora não. De 2018 para cá, aboliu-se, né, parou de existir essa questão do similar, que é os 3 toquezinhos, né, acabou, não tem mais esses 6 toques, não tem mais similar nenhum. Você vai ter que dizer, você pode citar Jorge Amado 20 vezes, você vai escrever lá Amado, 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 Amado 20 vezes, certo? Então, fiquem bem atentos com relação a isso. Outra alteração bem sucintazinha, bem, né, delicada, que é a questão da responsabilidade de obra. Quando tinha organizadores, compiladores, editores, né, e blá, blá, blá. O C, o E, o exemplo que eu estou dando aí, ele vinha em maiúsculo. Mas na norma nova não, norma atualizada, não é mais maiúsculo, é em minúsculo. Então, ter atenção a isso, olha, não é mais maiúsculo, é minúsculo, certo? E algo que chama também a atenção, né? A norma ela não diz, mas quando você começa a estudar, começa a ver lá, fica claro. Você pode ter mais de um organizador, porque existem obras que tem só um organizador, né? E lá dentro tem as parcerias, mas existem obras que tem mais de um organizador, tem 2 ou 3 organizadores. Então, como é que vai ficar? A gente vai colocar o S, vai abreviar, vai fazer como? Vai deixar do jeito que tá. Não vai acrescentar Szinho nenhum, tá certo? Vai ficar tipo um singular, bota no org e pronto. Não faz mais isso também, certo, gente? Outra alteraçãozinha, a questão do itálico nas expressões. Acredito que a professora Cibele, né, talvez se lembre disso. Eu me lembro, eu não sou velha e Cibele também não é velha. Mas a gente, em relação a alguns que estão na sala, nós temos uns anos a mais na frente. Jamais, não, essa turma ela é bem experiente, viu? São todos da nossa idade, a maioria. Nós somos então, jovens. Então, bom, saímos pela tangente da idade, professor. Eu acho que talvez alguns se lembrem. Teve uma época que esse etial, ele não era itálico, né? Não era itálico. Esse etial, às vezes o pessoal, né? Lá nas referências, mas não é mais itálico, porque teve esse vai e vem. Aí quando agora voltou de novo. Então,
Atualmente, como é que tá, né? A partir de 2018, o etial, gente, lá nas referências, ele vai ser em itálico, certo? Ele vai ser em itálico. Bote na cabecinha de vocês, itálico. O IN também em itálico, tá certo? Lá nas referências vai estar o IN itálico. E o SL, que é o sem local, né? O SN, que é o sem nome, que é a editora, sem editora. O SD, que é sem data, vai ser também em itálico. Então, essas expressões, obrigatoriamente, elas passaram a ser em itálico dentro das referências, ok? E aí, quando eu falo essa questão do SL, que é o sem o local, sem a cidade, ou do SN, que é o sem nome, eu boto aqui de propósito, né? Essa informação. Quando eu estou falando, vejam bem, quando eu estou falando de uma referência onde eu tenho, não sei a cidade, mas eu sei a editora, porque é uma editora, não é uma editora muito conhecida, mas lá tem a editora, eu não sei quem é a editora, mas tem lá no material. Agora não tem a cidade, não tem como eu descobrir qual é a editora, porque quando tem a editora e não tem a cidade, e a gente sabe que é uma editora bem conhecida como a Atlas, a Saraiva, é fácil a gente dizer o local, de cor, né? Mas às vezes tem uma editora lá que é pequena, né? E não foi colocado o local. Então, a gente vai usar, tá certo? Esse exemplo aqui, que é o primeiro, né? Vocês vejam uma identificação que tem aí em relação do primeiro para o segundo exemplo que eu estou dando. Vejam o detalhe. O que está acontecendo aqui? O S ele está em maiúsculo. Porque é uma informação isolada sozinha. Eu tenho o nome da editora, que eu vou botar que é sem local, 2 pontos e o nome da editora, tá? Agora, aqui é uma outra informação, embora tenha o SL. E aí vai ter uma diferença. O segundo S, que é da editora, ele não está maiúsculo. Vocês estão observando? Eu gosto de mostrar esse detalhe. Por quê? Porque justamente ele está dando continuidade nessa referência. É diferente desse daqui, tá? Desse primeiro. Esse daqui é porque eu não sei nem a editora. É uma obra muito antiga, que a gente pega às vezes, né? Que às vezes acontece, quem está estudando com alguma coisa, fazendo uma revisão mais complexa. E aí encontra material lá na biblioteca, lá no centro de documentação da unidade, que não tem local nem editora. Então, vai seguir esse padrãozinho que está aqui. E sempre tudo entre colchetes, tá certo? Ah, Keila, mas e se não tivesse também a data? Aí, do mesmo jeitinho, né? Vocês iriam colocar, né? Que era sem data. Foi até bom porque eu mostrei aqui digitando, né? Sem data, tá certo? Tem que ter essa questão dessa atenção. Existem outras situações do sem data, já que eu falei aqui no sem data, né? Que às vezes a gente fica, poxa vida, não tem a data, mas tem o século, tem a década. Então, tipo assim, 1900 e alguma coisa, certo? Então, isso para coisas bem antigas, para quem vai pegar algo bem antigo. E existe aquela outra situação também, né? Que a gente acha que é esse ano por algum motivo, mas a gente não tem certeza porque o documento ele não está dizendo. Aí a gente vai colocar aqui a interrogação. O documento ele não está dizendo a data, mas todos os indícios mostram que é esse ano ou que foi justamente nesse período, nessa década. Tá certo? Então, tem esse detalhezinho do sem data, né? Que é o 100 anos. Ok? Outra alteração, a questão do hiperlink, né? Essa aqui eu acho que o pessoal já está sabendo, né? Já está manjado já. Mas eu vou reforçar porque é meu dever. Saiu, né? A gente até né? Um pedacinho de 2018, que eu mais ou menos outubro de 2018 por aí, a gente usava os hiperlinks. Depois com a norma, no finalzinho do ano, quando saiu a norma, 2018, esses hiperlinks deixaram de existir, então a gente não vai mais usar os hiperlinks, não, desculpe.
o maior e o menor, o sinal maior e menor no hiperlink. O hiperlink, ele está lá, mas o maior e o menor a gente vai retirar. A gente não usa mais isso aqui, certo? Acredito que a maioria já deva saber, ou todos. Então, a gente fez um panorama geral, que eu acho interessante mostrar para vocês antes de entrar. E agora a gente vai para os exemplos, tá certo? Que eu sinalizei. Como a norma é complexazinha, tá certo? Deixa eu ver aqui quantas folhas. Nem vi quantas folhas. Porque antes era 22, aí agora cresceu, porque teve um acréscimo. Então, cresceu para 62. 62 aqui tem, ainda tá faltando uma folhinha. Então, 63. Então, não tem como a gente trabalhar com vocês isso tudo. E nem tem necessidade, né? Por quê? Porque tem muitas coisas assim, tipo assim, certidão de nascimento, filme, não sei o que, algumas coisas que não tem necessidade de eu trazer para vocês. Agora, se vocês sentirem necessidade de alguma, essa referência, eu não estou sabendo fazer. Aí vocês podem recorrer a minha pessoa através do referência@ufespa.edu.br para tirar dúvida, e aí eu tiro, tá? Sei sim de muita coisa, mas algumas coisas eu tenho que realmente vir aqui consultar, tirar dúvida. Por exemplo, a área de direito. A área de direito é riquíssima e tem cada detalhe, jurisprudência, as patentes. É muita coisa, legislação, é muito detalhezinho, né? Então, geralmente, quando eu recorro é na área de direito para tirar as dúvidas, né? Mas a gente tira sim e mostra e prova, certo? E aí eu trouxe para vocês o que é mais utilizado, que vocês vão se deparar mais, tá? E aí eu chamo de padrões de referência e trago os seguintes exemplos. Primeiro, com relação à pessoa física, o autor em si. A pessoa física que a norma coloca é o autor, a autoria enquanto pessoa, tá? Não no sentido jurídico. E aí a gente tem alguns exemplos que eu coloquei. Quando olha só, um autor, tá certo? Quando são dois autores, olha aquilo que eu falei, ó, do ponto e vírgula, estão vendo aqui, ó, ponto e vírgula separado, né? E aqui, olha, a partir de 4 autores. Estão vendo aqui a questão do et al? Estão vendo? Aqui. É opcional, gente, vocês colocarem todos os autores, os 8, os 9, ou vocês colocarem, né, o et al. Então, vocês podem aqui, nesse caso, colocar, tá certo, o et al. O que existe de recomendação, aí bem atenção nisso, é que quando é um artigo científico, vejam bem, é recomendado, né, utilizar todos os nomes, nesse caso, certo? Mas se vocês quiserem colocar lá o et al, tudo bem, mas o recomendado mesmo é vocês colocarem todos os nomes, porque trata-se de algo científico, de uma publicação, e aí eu também marco nessa tecla, colocar todos no caso de artigos científicos, certo? E aí a gente tem um exemplo com o et al, observem que tá o itálicozinho, já tem a partir de 4 autores, né? Botei, tá certo, no título aqui de exemplo para vocês, porque eu preciso trazer exemplos. Foi como aqui eu acrescentei um que nem existia, botei tradução, 2 pontos, mas esse livro ele não é traduzido, tá certo? Botei até de vermelho para eu me lembrar. Ele não é traduzido, tá? Esse material aqui, ele realmente é desses autores aqui, que foi escrito também nesse formato português, através da Bookme. E aí eu criei aqui, olha, só para mostrar para vocês, tradução 2 pontos. E aí vocês colocam o nome lá da pessoa. E aí não precisa colocar de trás para frente, sobrenome, não. Vocês vão colocar lá o nome da pessoa mesmo, tá certo? Desculpa. Por extenso. Não é autoria de entrada. Certo? Então, aqui vocês vão colocar o nome do autor, tá certo? Então, aqui em tradução, e aqui seria só um exemplo, tá certo? Um exemplo para vocês, ok?
Outro exemplozinho aqui que eu também acrescentei foi essa questão aqui, tá? Nem coloquei de vermelho. Na verdade, eu acrescentei, é um elemento complementar, mas eu acrescentei porque quis só para dar o exemplo a vocês, tá? Essa coleção aqui, esse livro aqui, esse material, ele faz parte de uma coleção, porque às vezes chega a gente, coleção moçoroense, série blá blá blá, né? Tá aí, vocês vão colocar entre parênteses, ok? E sinalizar lá qual é a coleção, qual é a série, ok? Títulos em negrito, tá? E o subtítulo não é em negrito. Vendo? Beleza. Autoria, tá? Deixa eu voltar só um minutinho aqui. Eu acho que eu não comentei não. Quando a gente... Eu não sei se mais na frente eu coloquei no slide, mas eu vou comentar de qualquer forma para eu não perder o raciocínio. Quando a gente tem um título muito longo, eu coloquei no slide lá na frente, mas eu vou adiantar. Quando a gente tem um título muito longo, se a gente quiser, a norma hoje ela já possibilita abreviar o título, tá, gente? Aí lá na frente tem um exemplo que eu coloquei ontem de tarde, até acrescentei, que é com colchete. Então, eu posso chegar nesse título aqui, ele é muito grande, conhecimento de software, e aí eu vim aqui e colocar o colchete e, olha, deixar, beleza, tá aqui, ó. Abreviei meu subtítulo, porque ele é extenso. Esse estava grande, mas não estava nem tão grande. Tem situações que são até piores que eu já vi, tá? Piores no sentido assim, entendam, extenso demais, né? Então, é uma possibilidade, também é uma novidade agora dessa norma, da atualização dessa norma de 2018. E aí, quando a gente tem uma autoria desconhecida aqui, né? Não tem título, esse título não tem autor, só tem o título lá, não tem autoria. Então, é aquela coisa, você vai entrar pelo título da obra, certo? Onde o primeiro nome estará em maiúsculo. Mas se vier com um artigo, né? Um artigo definido, indefinido, definido, o que fim né? Podia ser A também, né? A pequena, pronto, ficou melhor. Vamos usar um artigo definido, feminino aqui. A pequena biblioteca do vinho, né? Então, esse aqui, fosse um A, fosse uma, não é só ele que vai ficar em maiúsculo, vai ficar ele, o artigo, considerar o artigo e a próxima palavra. Nesse exemplo aqui, o título ele não tem nenhum artigo antes, né? Então, por isso que a entrada foi direto por pequeno, tá certo? Mas se é um artigo, não fica só o artigo lá em maiúsculo, não. Tem que vir a segunda palavra, porque é como se estivesse desconsiderando ali o artigo. Ele tem que vir acompanhado de alguma coisa, né? E aí a gente coloca em maiúsculo, tá certo? A primeira palavra. Lá na obra, na parte de citações, eu vou orientar vocês como é que faz a citação. A gente tá falando sobre referência. Então tá aí o exemplo, ok? Foi. E mais embaixo a gente tem outro exemplo que é o de capítulo de livro, tá certo? Lembra aquilo que eu falei do IN, né? Olha aqui, ó, de capítulo. Olha da página, olha, a obrigatoriedade da página, nesse caso aqui, ela já é obrigatória, ela não é mais complementar. Se fosse um livro geral, aí seria complementar. Mas aqui não, porque é um capítulo, né, gente? Olha a curiosidade, que às vezes o pessoal pergunta. O de... Ai, Keila, João Maria de Souza, né? E o de ele vai entrar, viu, gente? E ele entra assim, aí entra um pouquinho antes aqui, quando você termina de fazer as abreviações e antes do próximo autor. Porque o de faz parte, sim, daquele nome. Tem gente que tira, né? Tem gente que vai lá e não considera o de. Mas não, você tem que considerar o de, ok?
E aí tá, olha o org aqui também, olha, aparecendo de novo, certo? E aí tá o modelo de capítulo, né? O capítulo do livro, tá certo? Onde o capítulo é esse aqui, tá? Aquilo que eu disse no início, ele não tá em negrito porque é um capítulo. E vai vir em negrito é o título. Tem subtítulo, subtítulo não vai ser negrito. E aí segue aquela ordem que vocês já sabem, que é a cidade, que é a editora, que é o ano, e aí a página, porque é um capítulo, tá certo? Se não tivesse local, botaria o SL, se não tivesse a editora, o SN, né? Mas sempre confirmar a informação no material, tá? E procurar também a editora, porque às vezes tem gente que quer ir mais fácil botar logo a abreviação. Mas lembre que hoje existem as redes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a web. E às vezes a gente coloca lá o nome do editor e localiza, embora não esteja ali no material. Artigo, outro exemplo, tá aí, ó, do artigo de um periódico. E aí, da Caatinga, né, nossa revista da instituição, tá aí, ó, a revista, né, que vai em negrito, né, o artigo ele não vai, mas a revista vai. Observe que tem volume, tem a cidade, tem que ter a cidade, viu, gente? Tem o volume, tem o número, tem a página porque é um artigo, ou mês abreviado. E vejam bem, outro detalhe peculiar. O mês, né, porque tem uma periodicidade, né, maior, não é só de um mês, ele está separado a periodicidade pelo quê? Pela barra. Então, tem gente que às vezes coloca o quê? O tracinho. Não é, gente. É realmente a barra, certo? A barra, ok? Cuidado com os espaçamentos, é outro detalhe que faz a diferença também, certo? Ah, Keina, mas a revista ela não tem o número. Ela não tem o número porque possivelmente é um volume único, aí eles omitem, tá? Então, pode acontecer isso. Mas antes você se certifica, né? Você vê por aqui, pela periodicidade dela, certo? Temos aqui uma publicação em evento, que também é bastante utilizada. Então, aí eu trouxe um exemplo de onais, mas aqui poderia ser resumos, né? Poderia ser os proceedings, que vocês também utilizam bastante. Então, assim, vai depender do resultado lá do evento. E aí, a tipologia aqui não é o nome do evento. A tipologia é que vai ficar em negrito. Então, vamos lá. Coloca-se o autor da publicação naquele evento, o material que ele publicou. Você vai usar o IN, né? O evento vai ficar em maiúsculo, todo em maiúsculo, não vai ter negrito. E após o evento, não é antes, gente. Tem gente que coloca logo aqui no primeiro, segundo, terceiro. Não, é após, é que você vai colocar o número do evento, tá? Ponto e vírgula, com o ano daquele evento que fez, a cidade, para depois o resultado que foi gerado, como é que foi a publicação. Esses colchetes aqui, né, só a nível de informação, significa Anais do Simpósio Brasileiro de Redes Computadores, dizendo sobre o evento. Então, para não repetir, aí se usa os colchetes, tá certo? Repete-se a cidade, né? Tem situações que não repetem a cidade, eu vou explicar. Repete-se a cidade e a instituição da publicação. Por que aqui repetiu-se a cidade? Porque foi através da própria editora, foi da UFMG. Mas aqui poderia ser, sei lá, Natal, UFRN, se a UFMG, eu só estou dando um exemplo, viu? A UFMG não tivesse como publicar. Aí seria através de um outro órgão, de uma empresa ou algo assim. Então, esses dados aqui, eles dizem respeito justamente à questão da publicação. Quem publicou, né? E aqui diz respeito justamente ao local do evento. Então, tem essa diferença. Às vezes repete porque é a mesma instituição, ok? E a página, né, que aqui não é complementar, é obrigatório, né? Por quê? Porque é um capítulo, né, ali dentro, certo? Exemplo de TCC, né? Um exemplo de TCC
E aí vai servir para mestrado, doutorado, tudo aí em termos de TCC, né? Coloca-se a autoria, coloca-se o título em negrito. Outra coisa com relação ao título, olha só, é apenas a primeira palavra, seja no livro, seja em que for, a não ser quando é um título assim de uma revista que tem que ir às demais, né, que é um título de uma revista. Mas olha só, o título de um artigo, o título de um livro, é só a primeira, a inicial do título. As outras elas são minúsculas, respeitando os nomes científicos. E aí o nome científico teria que vir o quê? Lógico, maiúsculo, e teria que vir também itálico, né? Porque é um nome científico. E é um nome científico e nomes próprios, né? Cidades, pessoas, ok? Essa questão aqui, ó, houve um acréscimo da norma. Aqui nesse ponto, tá? Vejam bem o que eu vou dizer. Aqui nesse ponto. Eu coloquei, mas em casos de TCC, que não é mais, é outra tipologia de obra, esse elemento ele não é obrigatório. Eu coloquei, e se eu for referenciar, precisar fazer um artigo no trabalho, eu vou colocar, mas é opcional. Eu coloco por uma questão de reconhecimento ao docente, ao trabalho dele, e eu, particularmente, eu acho que isso deveria ser um elemento obrigatório, é algo meu, tá? Então, por isso que eu uso, mas não é obrigatório, tá certo? Não é obrigatório. A norma, ela acrescentou, na verdade, não tinha nem como opcional, gente. Ela acrescentou. E a questão do total de folhas, eu mantive. Antes era obrigatório. Aí agora na norma na nova é opcional, certo? É opcional. Eu mantive. Porque às vezes a gente, enquanto pesquisador, a gente quer ter uma noção do trabalho, do tamanho, né? Existe isso sim. Então, para um TCC, eu considero uma informação relevante. Então, eu mantive, tá certo? Coloco lá qual é a tipologia, em que é, qual, o mestrado, o doutorado, a graduação em que foi, a universidade, tá certo? E coloco a cidade com o ano, certo? Ah, Keina, repete o ano? Nesse caso, sim, repetiu porque a pessoa, ela apresentou, tá certo? Ela defendeu e ainda entregou no mesmo ano. Porém, existem situações que aqui poderia ser 2017. Por quê? Porque ela defendeu em novembro e só entregou em janeiro. Se eu não me engano, vocês têm de 30 a 90 dias, se eu não me engano, para entregar. A professora depois pode até confirmar se eu estiver errado. O resultado final após as correções, né? Então, assim, pode se alterar um ano, tá certo? Se é 30, se é 60 dias, se é 90 dias, seja quanto for, então pode se alterar, né? Então, por esse motivo que aqui repetiu-se, porque a pessoa entregou dentro do prazo ali mínimo, né? Com pouco tempo. Entrevistas, que eu acho interessante colocar quando eu faço a apresentação. Às vezes você vê alguma entrevista em revista, entrevista em algum jornal, em algum material. Então, tá aí, tá certo? Um modelinho para vocês. Organizadores, editores, o modelo, que a gente já botou, que eu implementei lá um org, não foi? Mas aí eu trago aqui, porque eu tenho que trazer a tipologia. Então, tá aqui, ó, modelo, né? Lembrando que aí o que acontece? Minúsculo, se fosse mais de um aqui, ó, né? Continuava lá só o orgzinho com pontozinho, certo? E aí, instituições, né, que são vinculadas a um órgão maior, mas que tem total autonomia, como o caso das universidades. Então, botei o exemplo de universidade porque o pessoal usa bastante, né? Às vezes resolução, regimento, algo assim, né? Então, tá aí um exemplozinho. Entra-se pelo nome da instituição, tá? No caso das universidades, maiúsculo, né? Se tem algum conselho, alguma pró-reitoria responsável ali pelo acompanhamento daquele trabalho, ela tem que ser mencionada, tá certo? Ela vem logo em seguida.
para depois vir o título, né, do documento, com as iniciais maiúsculas, porque é um documento, né, inteiro, ok? Entidades, que aí vem aquela questão, né, a própria ABNT, o IBGE, a Embrapa, né, então coloca-se lá em maiúsculo, coloca-se a sigla, né, sinaliza a informação, né. Vamos aqui atualizar essa. Pronto, 2018. Ok? Entidade com denominação de jurisdição, algo mais genérico, né? Que aí entra aquelas questões dos estados, das leis, Brasil, algo do tipo, né? Vinculadas a ministérios que não têm a mesma autonomia no caso que que existe no caso das universidades, embora seja vinculado ao ministério, mas é tratado de uma forma genérica diferente, né? Brasil, a gente coloca qual é o ministério, qual é o títulozinho lá, né? E Rio Grande do Norte, né? Aí um outro exemplo, com relação a algo daqui da região, a secretaria que envolve, qual é o título, né? Natal. Vocês observem que não tem editora, aqui no caso é porque não tem mesmo, foi uma publicação própria, então aqui não tem nem como a gente colocar sem nome, né? Por esse motivo também não tem os dois pontos, entra direto com a vírgula, porque se vocês observarem, né, olha aqui, ó, um exemplo aqui, ó, entra com dois pontos, né, antes, tá vendo? Já aqui foi direto, né? É outra peculiaridade, viu, gente? Aí aqui, ó, um documento oficial que eu trouxe, só a título de exemplo também, tá certo? E aí, por ser um documento oficial, eu tenho que sinalizar, por exemplo, aqui embaixo, vou logo sinalizando aqui, ó, questão do Estado, tá certo? Porque trata-se de um decreto. E aqui, no caso de Brasil, né, eu entro normalmente por Brasil, né, tenho que sinalizar, né, a descrição desse documento e dizer a questão da publicação, que foi no Diário Oficial, né. Esses padrõezinhos que eu estou mostrando aqui é só para constar, porque às vezes eu sei que vocês, né, depois vão querer ver o vídeo, vão querer ver algum ajuste, tirar alguma dúvida, então tá aí. Tá? Para vocês aí fazerem a pesquisa, dar uma olhadinha, né? Mas são coisas que não são habituais. Habituais é o que eu mostrei antes, mas eu tenho que mostrar, eu gosto de mostrar essa parte disso para vocês terem uma noção. E às vezes tem alguém que vai precisar, né, fazer algo do tipo, mencionar algo na sua dissertação ou na sua tese. E aí a gente entra a questão dos recursos eletrônicos, das mídias, né, em si. E aí eu trago alguns exemplos. Vamos lá. A questão do disponível online, né, que é aquela questão que não coloca mais o maior e o menor no hiperlink, né? Lembrando que quando você vai colocar uma referência de algo que está disponível online, não quer dizer que você vai colocar lá só o autor, o título, nome da revista e perfil disponível. Não, de forma alguma. De forma alguma, tem gente que às vezes confunde, né? Eu digo isso porque não é só uma, duas pessoas, três que chega. Quando eu vou orientar, eu fiz, não, olha, você não colocou a referência toda. Não, mas eu não coloquei o disponível. Não, mas antes você tem que fazer a referência. Essa informação, esse material tem mais informações, tá? Então, atentem a isso, porque às vezes numa banca, isso é questionado, porque a maioria dos professores, eles sabem. Você pode pegar um ou outro docente que ele desconheça, tá? Ou até que ele pegue no pé porque, né, vocês deixou. Então, é algo simples que dá para você ir construindo. Enquanto você está fazendo o seu artigo, o seu trabalho, você vai juntando lá tudo, para depois você não se desgastar procurando. Faz a referência toda. Depois é que você coloca o disponível. Depois é que você faz o disponível, ok? Então, terminou toda a referência normal, conforme aprendemos antes, copiei e colei aqui e coloquei o disponível, certo? Colocando a data do acesso, né, com o ano. Até porque existem materiais que, às vezes, a gente pode não ter aquele acesso naquele momento, mas a gente tem a descrição do físico dele,
né? E ele tem aquele material físico, como é o caso do material de antigamente, não, de uns anos atrás, tá certo? Suporte, quando não é a questão de estar disponível assim na rede, mas está disponível na rede através de um suporte eletrônico ou está disponível no meu centro de documentação ou na minha biblioteca. Então, é um CD. Então, faz a referência normalmente, olha, referência normal, tá, gente? No final, só acrescentar a informação. Não tem mistério. Não tem mistério. Mesma coisa o e-book, olha. A diferença no e-book só é uma. Vocês vão notar aí de cara. Aqui tá o quê? Em itálico, tá certo? Então, coloca aí que é e-book, tá certo? Coloca aqui que é o CD-ROM, coloca aqui que é e-book. No final, dá referência. Pode você referenciar tudo, tá? E aí, eu acrescentei aqui, peguei essa mesma, terminou em e-book, beleza, terminou em e-book. Mas eu inventei aqui, trouxe para vocês de propósito, que além de estar no e-book, ela está disponível numa base de dados, que é aquela situação da CAPES. Você não comprou o e-book, você pesquisou no portal da CAPES, você viu o e-book lá. Você não pode morrer a informação aqui, ó. Você não pode, você não tem nem a licença desse e-book. Então, o que é que você vai fazer? Você vai referenciar tudo e depois você vai botar aquilo disponível em, o acesso em. Porque tem que constar lá que foi através daquela base de dados, que foi através do portal de periódicos da CAPES. Certo? Material com DOI, também trouxe um exemplozinho, botei aqui no meio, também foi inserido na atualização de 2018, né? E aí não tinha. E aí o que acontece? Referencia tudo, mesmo jeito. E aqui, olha, coloca o quê? O DOI. Logo após vocês terminarem a referência. Tá certo? Vejam bem. Coloca-se o DOI. Tá aqui, aqui. E coloca-se o disponível. Tá? Porque o DOI é a identificação do material, né? Como a gente já sabe. O disponível é aonde, através de qual material tá ali aquele registro. Então, por isso que é importante colocar os dois. Às vezes a gente tem gente que coloca só o DOI. Não. Você consegue recuperar? Consegue. Porém, a gente quer, a norma ela recomenda, ela pede a questão de onde é que veio essa informação. O DOI é apenas um facilitador e aquela questão de recuperação para os índices, né? O HI, aquelas questões, né, de índice de citações, né, que existe, né? Então, tá aí. Outros modelos que também para chamar a atenção para você, a atenção de vocês, é a questão do Twitter, que às vezes alguém recebe, né, alguma informação. Então tá aí, olha, também na atualização de 2018, que não tinha, viu, gente? Não tinha. Então aí, ó, acrescentar aí essa informação, acrescentar não, ajustar, porque ela começa daqui com um ajuste e aí vem para cá, tá certo? Porque aí não tem questão de editor, essas coisas. Facebook, Instagram, páginas, né? Então tem como lá eu pegar alguma coisa que está ali naquele material, falando sobre aquele material, tem sim, se referencia, né? E coloca lá a questão de onde é que está disponível, né? O endereço, no caso, aliás, né? O usuário e aonde a data que estava disponível, certo? Vídeos no YouTube, né? Então, vídeo no YouTube também disponibilizado e podcast também em 2018, né? Tá aí o exemplo, ok? Coloquei para vocês. Tem que fazer a descrição do vídeo, os minutos, né? Qual foi o canal que publicou? Tem que estar lá para poder colocar a disponibilidade, certo? Fica realmente o título, o tema central ou o título do vídeo. No podcast, tá certo? Vem aqui, vocês vão finalizar como podcast, tá? O destaque. E vão lá colocar o título, a questão da locução. Isso se tiver locutor. Então, por isso que eu coloquei 2 exemplos para vocês, tá certo? Porque existem situações
né, que não tem uma pessoa ali intermediando. Então, eu peguei aqui, ó, um material aqui. Esse material eu peguei até na internet, esse daqui. Esse daqui eu peguei já prato feito. Então, tá aqui, ó. Copiei aí para vocês, tá certo? Que aí, no caso, não tem essa intermediação. Foi através lá do material, do conteúdo dele, um podcast próprio do Cortella, né? Por sinal maravilhoso, eu amo Cortella, sigo. Então tá aí, tá certo? Alguns exemplos de podcast que tá muito em voga e que vocês também podem já utilizar na pesquisa de vocês. É sim permitido vocês disponibilizarem esse tipo de informação lá dentro do seu TCC ou trabalho acadêmico normal. E-mail, tá? Tem um material que a professora me passou e eu vou usar, né? Então, assim, as redes trazem essa responsabilidade maior, né? Fica tudo, a voga fica tudo disponível, e aí, se eu quiser utilizar aquilo que a pessoa me mandou, eu posso utilizar, então, mas eu tenho que provar, eu tenho que estar ali registrando, né? Então, tá aí, tá certo? Só o modelozinho de como é que seria esse material que eu enviei para minha amiga, tá certo? Sinalizando aí como uma mensagem eletrônica. Foi um e-mail que eu passei, tá? E olha, gente, o WhatsApp, tá certo? O WhatsApp tá aí, o modelozinho, porque até hoje em dia o WhatsApp a gente pode utilizar como algo, né, documentado, né, desde que a gente prove. E tá aí, né, um exemplo para vocês, caso vocês venham a precisar para alguma coisa, ok? E olha só, aqui eu encerro mostrando todos os exemplos principais para vocês. E aqui, olha, eu botei esse printzinho aqui. Esse print aqui é da GEDweb. A GEDweb é um sistema nosso, tá? GEDweb. Nós adquirimos, quer dizer, nosso não, assinado, né? Porque ele é assinado anualmente. Nós adquirimos a GEDweb, eu acho que tem uns 6 anos, eu não me recordo ao certo. É uma assinatura, tá, eletrônica dessa plataforma, e ela está disponível para vocês. Ela está dentro do SIGA. Se vocês entrarem lá no SIGA em biblioteca, vai ter a parte de normas. Então, só é vocês entrarem na GEDweb, vocês colocarem lá essa norma que eu citei para vocês, 6023. Pode botar lá. Dá um buscar, coloca como normas brasileiras, tá, gente? Dá um buscar e a norma, olha, ela vai aparecer para vocês. Vocês vão conseguir visualizar elas todinha. Keina, e eu consigo imprimir? Não, você não consegue imprimir. Mas você consegue ter acesso à impressão. Como assim? O sistema é disponibilizado, tá certo? Vocês têm acesso aonde quiser, né? Para quem vocês quiserem ali mostrar. Mas não tem como vocês estarem imprimindo. A gente não tem como dar acesso de impressão a todo mundo. Então, a gente monitora isso por biblioteca. Então, cada biblioteca, ela tem um responsável, tá? No caso de Mossoró, eu estou como responsável. Então, Keina, eu estou precisando dessa norma 6023 que você falou, mas eu não quero ela no digital, no eletrônico. Eu quero ela impressa. Aí, eu vou salvar e vou enviar para o seu e-mail, e você fica responsável por imprimir ou por guardar lá, né, em PDF para você, porque às vezes as pessoas não querem o impresso, né, mas quer o PDF para deixar ali na pasta de normas, né, e aí você junta tudo que é norma. Então só é me solicitar referência@ufesa.edu.br dizendo que está solicitando a norma de referências, que eu já vou entender. Me dê a norma de referências e citações, me envie, que aí eu entendo e passo para vocês, tá certo? Mas a disponibilização, o acesso imediato, assim, vocês têm. E mais um detalhe, e aí eu vou complementar. Keina, se eu não achar uma norma ali, se eu não achar, como é que eu faço? Aí vocês têm que entrar em contato com algum docente, para esse docente me solicitar a inserção. Isso, normas da ABNT, tá certo?
Por quê? Porque a gente tem um pacote de 500 normas. Atualmente a gente tem quase 390 e pouco, é quase 400, eu não me lembro ao certo. Então, a gente vai inserindo de acordo com as demandas dos docentes. Então, a gente tem que estar atrelado a um pedido com justificativa. Então, o docente diz, a gente está precisando dessa norma que é para construção do estudo de um bolsista, que está fazendo um estudo sobre isso. O pessoal de licitação está precisando de uma norma que é por conta de alguma coisa que tem na universidade. E assim vai, a gente vai inserindo, é assim que funciona. Então, sentiu falta de algum NBR que está precisando para o seu projeto, né, para o seu TCC, então solicita ao teu orientador que peça a biblioteca. Agora, antes visualize se está ou não disponível. Quando não está disponível a norma, aí lá vai estar solicitar digital. Aí você já sabe que é porque não está disponível, ok? Então, nossa primeira parte era essa, tá? Falta 2 minutos para as 11, professora. Quem o pessoal está perguntando se você pode disponibilizar os slides para... Posso sim, tá certo? Eu disponibilizo para a senhora. Tá certo? Senhora não, mulher, pelo amor de Deus. É só o hábito. O hábito, Ou também às vezes me chama de senhora, mas eu nem... Bem, não, mas eu não sou senhora ainda não. Eu disponibilizo a tarde, tá, professora? Pronto. A tarde eu mando, porque aí fica melhor para mim. Pronto, tá pronto. Eu tô me colocando à disposição. A questão de dúvidas, eu não sei se tem dúvida. Pronto, vamos ver aí com eles. E aí, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Se eles quiserem ligar a câmera, ligar a câmera, não, ligar o áudio, o áudio, para mim tanto faz. Pronto. Essa questão de normas, assim, né? Eu costumo dizer que as dúvidas aparecem quando a gente vai fazer, né? E um erro que geralmente o pós-graduando faz é deixar para fazer por último, né? Eu gosto muito da medida que eu vou pegando uma referência, que eu vou fazendo a citação dessa referência, eu já faço um arquivo em paralelo, né? Não faço no mesmo arquivo do texto, para evitar que a gente precise ficar puxando para baixo, para cima, o final do arquivo, o início, e já vou jogando lá, mesmo que eu não coloque na norma, né? Mas eu já vou jogando lá as informações do artigo e depois, quando eu vou colocar na norma, eu coloco tudo de uma vez só, né? Pra gente não correr o risco de, por exemplo, errar na hora de colocar na norma, a gente ter que ficar consultando a norma como é que diz? Cada vez que eu vou adicionando uma referência. E aí, pra mim, funciona muito desse jeito, né? Eu gosto muito de fazer e ir adiantando assim dessa forma. É o correto, né? A gente ter esse controle. Às vezes a gente pensa assim, na correria, não é nem por... É porque, tá correndo ali no texto, no pensamento, no raciocínio, depois eu vejo isso. Aí esquece. Aí quando chega no final fica aperreado na hora da correção, ou a banca ali pega por conta de uma situaçãozinha. Eita, não referenciou, citou, não referenciou, né? Ou algo do tipo. Então, para não correr risco, separar justamente já e sair copiando e colando, mesmo que você não coloque em ordem as informações, mas colocar e depois ajustar, né? E também, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é criar a tabela dentro do Word, sabe, Keina? Eu crio uma tabela dentro do Word, né? E eu vou inserindo cada referência em cada linha da tabela, né? Por exemplo, cada artigo numa linha de tabela para ficar agrupada a informação, né? Que é como você disse, embora eu não vá organizar, depois fica mais fácil de organizar, né? Exato. Aí, como é que a senhora quer, como é que vocês querem fazer? Vocês querem dar um intervalozinho de 5 minutos e a gente voltar? Ou, devido ao horário, eu estou disponível até a tarde. Por mim, gente, não tem problema, porque hoje eu tirei o dia no remoto,
viu? Quando eu tenho essas situações, fica disponível o dia todo para mim no remoto. Então, até se quiser fazer à tarde, eu não tenho problema com relação ao horário. Aí é com eles, né? Assim, porque à tarde a gente vai ter. À tarde a gente vai ter o momento. Agora, se eles quiserem agora, eu topo. Eu só peço 5 minutos para tomar uma água, me organizar, e em 5 minutos eu volto. São 11h02. E aí, eu acredito que meio-dia a gente termina, no mais tardar. Eu acho até que um pouquinho antes. Eu acho que 11h45 a gente está terminando. Para meio-dia, 11h45 termina para as observações. Pronto. Por aí. Aí vamos ver com ele. Porque à tarde a gente vai ter uma continuidade para fechar a disciplina, sim, né? Porque hoje a gente fecha. Pronto. Vocês querem fazer agora? Para mim, o que decidir tá bom. Pronto, então. Eu acho que fica Eu acho que agora. Eles vão querer agora. Pronto. Então, eu vou pedir só 5 minutos. Deixa eu ver se agora compartilha essa direitinho também. Não está aparecendo ainda. Não está aparecendo ainda. Só quando você botar para compartilhar, avise para a gente poder confirmar. É porque também está travando aqui. Deixa eu tentar de novo. Pronto, agora vai compartilhar. Não tá. Aqui pra mim tá como se tivesse compartilhado. Professora, eu vou sair e entrar novamente, viu? Pronto. Porque tá como se tivesse ativado o compartilhamento. Pronto, tá certo. Deus no instante eu volto. Pronto, e a câmera voltou. Pronto. É problema de junta no computador. Agora vamos. Agora não tá aparecendo. Ai. Estranho. Fechar o arquivo e entrar de novo. Eu vou tentar todo, viu, professora? E aí, se
Se vocês virem que eu não saí da tela, aí me avise. Quando eu mudar a tela, eu aviso, tá? Tá certo, então, Keila. a gente vai entrar na parte de citações, que já é uma outra norma. Essa norma é um pouquinho menor. Ela, eu acho que se muito tem, é porque eu não estou com a cópia dela aqui no momento, mas ela acho que tem uns 6 folhas ou algo assim, tá certo? É a 10.520 essa. Anotem, se vocês quiserem a norma também, pode me solicitar que eu mando. E ela é de 2002, essa norma. Inclusive, ela já tem uns comentários nos bastidores que ela vai ser atualizada. Porque se a 6023 foi atualizada em 2018, era para ter andado juntas, né? Porque tem muita coisa que tem a ver ali com a 6023. Então, ela vai precisar de uma atualização, pequenos ajustes, coisa pequena, tá? Mas não vai interferir nada na nossa apresentação. E aí, o comitê está vendo essa situação, o comitê da ABNT, tá? Então, vamos lá. Eu mudei a tela, tá dando para aparecer, professora? Deu, sim. A tela que nós estamos agora é o que é uma citação. Tá compartilhada essa tela para vocês? Tá sim, tá aparecendo. Pronto. Então deu certo nesse arquivo. Pode ser alguma coisa a ver com os arquivos. Olha só, gente. Primeira reflexão que eu trago, eu sempre gosto de comentar um pouquinho, né? O que é uma citação, o que é uma referência, e por que citar, por que referenciar, como a gente fez no início da nossa outra apresentação. Então, o que é uma citação? Então, uma citação é você dar crédito, eu resumo assim, é você dar crédito de algo que você falou que não é seu àquela pessoa, que é de direito dela, né? E por que nós devemos citar? Nós devemos citar por N motivos. Porque é o correto, porque tem a questão da identificação, para localização, e principalmente porque é uma questão de bom senso. É uma prática comum que nós devemos ter na nossa vida diária, principalmente na vida acadêmica. A gente vê muitos casos por aí, casos relacionados a plágio, por questão de citação, ou por não conhecer a norma, não conhecer como trabalhar, ou conhecer por cima, ou questão por falta mesmo de bom senso, a questão da índole, né? Então, existe duas situações. Eu não gosto muito de estar assim, quando a gente vai falar sobre plágio, a gente tem que ver a situação, quem era, o histórico. Eu sempre digo, eu não passo a mão em cima de aluno de graduação, né? Mas o aluno de graduação ele é um pouco mais sensível com relação a esse entendimento. Então, a gente tem que trabalhar bem, sejam o pessoal da biblioteca, sejam os docentes, sejam os orientadores, em cima desse pessoal, porque é uma base, né? Eles estão chegando na universidade. Já o pessoal da pós-graduação, a responsabilidade é um pouco maior, porque já tem a vivência da graduação. Então, eu sou bem, assim, direta e sincera nisso. Eu vejo com um olhar um pouco diferente a graduação em relação à pós. Então, a pós ela já tem alguma coisa, já tem uma caminhada. É muito difícil você ver que uma pessoa cometeu um plágio, né, por conta de uma falha na citação. A pessoa tem que ter uma noção. São N situações, a gente não está aqui para discutir o plágio. Mas a citação, ela envolve, por isso que eu gosto de alertar. Então, se a gente fizer certo, a coisa certa, a gente não vai ter problema. A gente não vai ter problema. Então, por isso que é importante mostrar para vocês como citar, né? Como trabalhar a citação no seu trabalho acadêmico. E aí a gente vê, né, essa questão do sistema de chamada. A gente viu a questão do sistema de chamada lá em referências, né? Lá a questão, né? Ordem alfabética. E aqui a gente está vendo de novo, autor, data. Só muda um pouquinho o texto. Autor, data, mas é mais ou menos a ver com aquele ordem alfabética. E o numérico, que é o mesmo numérico que vai casar com o numérico que está lá, o sistema numérico que está lá, de referências. Digo eu assim, tá?
E aí o autor-data se chama autor-data justamente porque no corpo, quando a gente trabalha a citação, a gente trabalha o corpo. Referência é lá, né? As referências já é o pós-textual. Mas no desenvolvimento no corpo, quando a gente trabalha o sistema de chamada como autor-data, isso significa que a gente vai o quê? Que a gente vai trabalhar o autor, o sobrenome do autor, com o ano. É isso que significa. Ah, mas se opta pelo numérico, para casar com o sistema numérico? Pode sim. Aí você vai trabalhar com aquela questão do umzinho, eu coloquei um exemplo aqui, a forma numérica, tá certo? E a gente vai ver daqui a pouco. Então, olha só. Quais são os tipos de citação que existem? São 3 de acordo com a ABNT, tá? São 3. Citação direta, citação indireta e citação de citação. Muita gente confunde citação direta com citação indireta na forma de apresentar a citação. Tá? Então, tem que ter cuidado nesse momento. E aí, olha, aí nós temos o quê? Temos uma citação, modelo de uma citação direta. A citação direta, que é aquela que a gente vai o quê? Vai fazer o ipsilite, né? Copiar tal e qual. Vai tirar uma vírgula, não vai tirar um artigo, um ponto. Você vai copiar do mesmo jeito. Não tem erro, já está dizendo que é direta. O que é que vai fazer com que o docente e o leitor identifique que você fez uma citação direta, que é aquela citação que é de uma outra pessoa? É a forma de você sinalizar e apresentar ela. Então, tá aqui, olha. Numa citação direta do tipo curta, porque existe dentro da citação direta, existe do tipo curta e do tipo longo. São 2 tipos dentro da citação direta. A gente está vendo a do tipo curto, que é uma citação que tem até 3 linhas, por isso que ela se chama curta. Ela vai estar aqui dentro, né, do meu desenvolvimento, do meu texto. E ela vai estar, olha, com as aspas, tá certo? Você já está vendo, citação direta, até 3 linhas, aspas, dentro do meu texto. E ela pode vir no final da minha fala, ou ela pode vir logo no começo da minha fala. Dentro dessa citação direta, eu tenho 2 formas de apresentar ela. Se eu botar no final, né, eu vou colocar tudo que é dentro do parênteses. A dica, jogou dentro do parênteses em maiúsculo, em termos de autores, tá? Maiúsculo. Tá fora do parênteses, olha aqui, olha, minúsculo. Lógico, como é nome próprio, só primeira letra maiúscula, né? O etial, né, que é a questão que a 10, 15 e 20 permanece, né, o itálicozinho aqui, beleza. E aí eu coloco o ano e coloco a página, porque eu copiei tal e qual. Então, a página é um diferencial para dizer que aquilo ali foi copiado, que aquilo ali não é meu. Eu estou me baseando, eu estou reforçando a minha fala, tá? Então, entender que a citação direta ela pode ser curta, ela pode ser longa, onde vai estar na curta entre parênteses e até 3 linhas, mais de 4 linhas eu vou mostrar o modelo longo. Sobrenome dentro do parênteses maiúsculo, né? Colocar o ano e colocar a página, né? Então tá aqui o modelo de uma curta. Não tem errada nesse padrão, tá? A citação direta, longa, porque vocês lembram que eu disse que ela se divide em curta e longa? O primeiro tipo de citação que é a direta? Então tá aí. Eu posso usar ela, tá certo? Dentro do meu texto lá, colocar ela, mas colocar ela também com a ressalva, como eu coloquei aqui. Eu tô lá escrevendo, mas eu quis fazer uma ressalva, eu não quis dizer logo Gomes, dando continuidade ao texto. Eu quis fazer uma ressalva, isso é permitido. E aí eu coloquei, se tá fora do parênteses, eu coloquei minúsculo, tá? Mas se eu quisesse apenas terminar meu texto e ir direto para a citação, eu poderia colocar bem aqui, ó. Bem aqui. E aí, se eu colocasse bem aqui, só era eu abrir o parênteses, né?
Acho que vai dando para vocês verem aí, né? E aí, ó, ia ter que ficar o quê? Maiúsculo, vírgula, 2004, né? Vírgula, a página. Só era eu transferir para cá, mas aí eu não ia colocar essa ressalva que eu fiz, Gomes 2004, bababá, que eu quis, né? Dar um tchan assim para quem está lendo meu material. Eu gosto disso. E aí vai, né? Fora do parênteses minúsculo, mesma coisa dentro do parênteses maiúsculo. A diferença, como a citação longa, fiz um recuo de 4 centímetros, onde toda a citação vem nessa linhagem desses 4 centímetros que vocês estão vendo aqui, tá certo? Por quê? Porque ela é uma citação longa. Coloco ela no espaço simples, ela tem que estar no espaço simples, tá certo? E não vou colocar nada de itálico. Pelo amor de Deus, não vão colocar nada de itálico, porque aí o pessoal às vezes recua, aí volta lá no itálico. Não. E aí o meu texto, né, padrão, ele vai seguir o tamanho 12. E aí eu dou uma diminuidinha. A norma ela não vai dizer se é 10, se é 11, não. Eu gosto de botar um 11 que dá para enxergar, porque às vezes o pessoal bota 10 e não enxerga direito. Eu gosto do 11, porque não precisa a gente exagerar. Bota no 11, fica delicado, porque já está ali, ó, compactadazinha no espaço simples. Então fica uma beleza, fica muito apresentável. E aí pronto, disponibiliza dessa forma. Então a longa ela vai ter esse diferencial, você vai recuar, você vai diminuir para um 11, continua lá no mesmo formato de letra, nada de itálico. Falar em formato de letra, geralmente, né, a norma ela não diz. Use letra Calibri, use letra Times, use letra tal. Não diz, certo? O que nós fazemos na instituição é padronizar academicamente com a Times ou com a Arial. É o que é mais utilizado e é padronizado. Mas isso não é a norma. É através da instituição, através da biblioteca, que a gente faz essa colocação e essa orientação, tá certo? Padronizar todinho nesses formatos, porque são letras devido ao tamanho, devido ao formato, né? São letras agradáveis à vista e é o que é mais utilizado na área acadêmica, certo? E aí tá. Reforçando, vimos a citação direta no formato curta, no formato longa. Em seguida, nós temos a citação indireta. E aí, prestem bem atenção. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão de escrita. Se você vai colocar fora do parêntese, o autor ele vai ficar o quê? Ó? Ele vai ficar só com as iniciais maiúsculas, tá certo? Mas se você vai colocar dentro do parêntese, ele vai ficar o quê? Maiúsculo. Então, é o mesmo padrão. Você vai colocar o ano e aí já começa a diferença, né? Cadê a página? Cadê a página? Nós não colocamos a página na citação indireta. É isso que vai dar a diferença da citação. Não colocamos a página na citação indireta. É isso que vai dar a diferença para a citação direta. É uma forma da minha pessoa identificar o que a professora Cibele escreveu, e ali eu estou vendo que o texto, ela se baseou em Beluzi e Macedo, mas ela deu a interpretação dela, o contexto do que ela apresenta conforme as palavras dela, mas baseada no autor, no que o autor disse, mas ela mudou lá, ela está usufruindo daquela escrita, mas adaptando, ajustando todo o texto conforme o entendimento dela, a interpretação dela, tá certo? Então, é isso que é feito na citação indireta, tá? E uma das marcas é a questão da página. Quando você chega para mim, que você coloca Beluzi e Macedo, 1993, vírgula, página, aí eu sei, aquilo dali ele copiou tal e qual, e não tem problema. Agora, quando você diz assim, Beluzi e Macedo, 1993, não bota a página e copiou do mesmo jeito, eita que você tenha cuidado, viu? Porque aqui você está dizendo que você tirou deles, mas a interpretação é sua, quando na verdade você copiou ipsiliter. Isso daqui pode dar um problema. Entenderam agora? Então, tá aí a dica. A dica é essa, tá
certo? Não tem mistério, viu? A questão da página, porque segue o mesmo padrão do maiúsculo e do minúsculo, não é isso? Lembrando que você não vai usar aspas, não vai usar recuo, né? Por quê? Porque é algo que você está trabalhando, o texto é seu baseado, né, no alicerce de uma outra pessoa, mas a construção ali está sendo sua, ok? Outro detalhe, olha, eu botei até de negrita aqui, vou botar um vermelhinho, é a questão do né? Quando a gente está citando fora do parênteses, a gente coloca a letrinha E quando tem mais de um autor. São 2 autores, na verdade. Quando tem 2 autores, coloca um E para terminar, né? Se aqui tivesse outro autor, por exemplo, Beluso, Silva e Macedo, né? Então, a gente vai usar o E por último, né, para justamente fazer essa junção, ok? Isso fora do parênteses, Agora, dentro do parênteses, a coisa muda. Dentro do parênteses, olha o que é que eu vou usar? O ponto e vírgula. Então, posso ter outro autor, ponto e vírgula, outro autor, ponto e vírgula. Tá certo? Ok? Com relação a esse detalhe. Então, é isso. Citação indireta. Tá? Focar bem o que eu comentei sobre essa questão da pasta. E aí vai dar tudo certo, tudo beleza. E a terceira citação, tipo de citação, conforme a BNT, a citação de citação, né? Que é aquela que você não pegou o material e que às vezes é bem polêmica, porque tem professor de determinados programas que não, olha, tem que ser do ano de 2000 e tanto para cá. Então, esses professores, dependendo do ano, eles têm razão, porque às vezes a pessoa nem procurou direito, pegou um prato feito ali na internet, não saiu procurando o material. A gente está no ano 2022, aí a pessoa vem com uma citação de 2019. Deu 2018. Poxa vida, você não teve como ir na biblioteca como pegar esse livro, você não tem outro formato, já que ele tem. Agora, se aquele material realmente é de um outro ano mais antigo e você não conseguiu a disponibilização, aí você vai usar o apoio. Existem casos de gente que pega citação de citação da internet, gente. Por que você sabe que é da internet? Porque está disponível. Hoje em dia a rede está aí. Se você jogar ali, copiar e colar e jogar, você vai encontrar que está ali disponível. E a pessoa fez uma citação de citação do ano de 2015, onde o ano de 2015, aquele material está disponível na internet e você ainda foi pegar do material de 2020 de outra pessoa. Não dá. Aí não dá. Você tem que ter um bom senso. É uma das coisas que tem alguns professores que eles pegam mesmo ali no pé. Eles pegam. Tem casos de professores, antes da pandemia, que às vezes até dizia, que eu estou mandando, olha, fulano ciclano para você ver, porque fez isso, 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 eu já disse que não, eu quero que você explique. Aí eu fiz, professor, eu estou lhe entendendo. E aí a pessoa chega e a gente explica com calma, que realmente eu sei que ele tem razão nesse sentido, né? A gente vê, averigua, tenta, né? E explica com calma, porque dá para fazer, pessoal, dá para fazer, tá certo? Dá um trabalhinho, mas dá para fazer. E pesquisa é isso, pesquisa é trabalho, né? Enfim, na citação de citação, você pega o material, aqui poderia ter até sido sei lá, 1980. Geralmente, né, qual é o ano assim? Não tem um padrão de ano. O que existe é que os professores, geralmente, eles se atentam quando é de 10 anos para cá, os últimos 10 anos. Isso aí é uma geral que eu já observei, mas não é um padrão, entendam. É algo que a gente sente porque a gente está no meio, a gente conversa, alguém tira uma dúvida, e aí a gente sente. Mas um padrão assim, não existe um padrão X. Porque pode ser que tenha um de 10 anos, 12 anos, que também a pessoa não consiga encontrar, entenderam? Então, vamos lá. Citação de citação, tá aí o exemplo, né? Onde foi feito esse formato de citação indireta, que aí é um formato de citação indireta, de uma citação de citação. Poderia ter sido um formato direto também, com citação de citação, mas aqui eu peguei um formato indireto, que foi modificado, né? Onde o autor é quem? É o Frade, né? E ele foi citado, que é a questão do Afude, por quem? Por Pinto. Ele foi citado por Pinto, tá
certo? E aí vocês vejam bem, olha só, o APUD ele não está em itálico, ele não está em itálico, viu, gente? Que é isso que eu disse logo no começo, a questão da norma. Houve essa mudança na norma, né? A questão das expressões itálicas lá na 6023, e é por isso que tem a necessidade de fazer o ajuste aqui na 10520. E aí vem aquela questão, houve uma época tal que já era... A gente vai de acordo com as normas que estão em vigor, tá certo? No meio da gente, dos bibliotecários de outras instituições, eu já vi discussões em grupos de CBBUs, que é de comissões de bibliotecas universitárias, que automaticamente os profissionais já estão, mas vai mudar, mas assim eu já estou recomendando no manual que seja itálico. Mas assim, eu continuo recomendando do jeito que está no papelzinho da norma, porque ainda não mudou. Vai mudar. Então vamos aguardar. Essa é a recomendação que eu dou. A gente sabe que é uma questão lógica, mas que ainda não aconteceu, não ocorreu. Então, a norma que está válida ainda não foi substituída. Então, a gente tem que caminhar com ela. Assim eu entendo. E aí, coloca-se, né, quem foi essa pessoa que a gente retirou o material, né, que foi ele que trabalhou em cima de Frati, né, Frati que foi o autor. Tá, ok? E aquela mesma questão do maiúsculo e do minúsculo, né? O que está dentro de parênteses, olha, vai maiúsculo, né? O que está fora do parênteses vai minúsculo. Tem uma pequena diferença na citação aqui, justamente, na citação de citação aqui, porque justamente esse ano aqui, né? Embora seja de Frati, ele não pode ficar lá fora do parênteses. Porque o ano ele tem que ficar dentro do parênteses, ele não pode ficar fora. Quem fica fora são os autores. Então, por isso que está aqui dentro, ok? Então, esses são os 3 tipos de citação. Lembrando que citação direta tem uma subdivisão em curta e em longa, ok? Atenção na entrada pelo título. Olha só, vocês lembram que lá em referências, eu mostrei uma referência que não tinha autor, entrada por título, né? Mas aí, como é que eu faço na citação? Lembra que foi até aquela A Pequena Biblioteca de Vinhos, né? Pronto. Como é que eu faço? Nesse caso, gente, vocês vão colocar ela aqui, ó, no final, tá certo? Vocês não podem colocar ela no começo, tá? Aqui é uma cópia que eu tirei, por isso que tá com aspas, que eu tirei, que era como se estivesse continuando o texto. Foi até da minha dissertação está aqui, já faz um tempão. Então, tá aqui, tá certo? Continuando. O título maiúsculo, porque a entrada é por título, tá certo? Maiúsculo. E aí, para não colocar o título todo, o que foi que eu coloquei? Que é fonte de informação, alguma coisa. As reticências. Porque a norma recomenda isso. Você não vai colocar o título todo. Você vai colocar as reticências. Fontes, 3 pontinhos. Se fosse aquela referência lá, a pequena biblioteca. A pequena, 3 pontinhos. Não é isso? Vírgula, coloca-se o ano e coloca a página, tá certo? Sempre utilizar dentro do parênteses, nesse caso de entrada por título, sempre dentro do parênteses. Então, não pode você jogar para fora do parênteses, tá certo? E algumas situações, né? Eu posso suprimir, eu posso dar ênfase ou fazer destaque, eu posso fazer uma citação de uma informação verbal que eu vi numa conferência ou que a professora disse na sala de aula. Eu posso fazer isso? Aí eu apresento isso aqui para vocês. Vamos lá. Supressões. No caso de supeta, no caso de supressões, né? É você suprimir o texto. Eu uso muito, gosto muito. Tem um textão lá, né? E eu vou fazer ali a citação direta, mas eu não vou querer aquele pedaço todo. Eu vou querer encurtar, até porque um pedaço ali casa com outro pedaço está mais embaixo daquele parágrafo. Então, eu posso usar os colchetes, botar as reticências, está dizendo que eu não estou pegando aquele parágrafo grandão todo. Eu estou tirando só um pedaço ali da citação, encurto ela, suprimo, na verdade, né? Nem curto, para poder dar continuidade no resto. Olha, foi a mesma obra, por sinal, certo? Isso é uma supressão. Vocês podem fazer, podem usar bem, vale a pena. Eu posso fazer uma ênfase ou eu posso fazer um destaque em alguma coisa? Posso sim. Olha só, essa questão, tá certo? É de ênfase ou destaque. Olha, aqui
tá? Eu estou sinalizando que eu fiz a tradução. A tradução é nossa, tá certo? Não é do IPEA. Eu fiz um ajuste aqui na tradução. Pegou-se o material, mas eu fiz um ajuste na tradução do texto. E aí, essa tradução, ela pode ter sido por alguma coisa de um português, que é muito difícil, mas existe, ou o material que estava em outra língua, e aí eu fiz a tradução textual, certo? E o destaque, eu estou lá com a citação, tá? E eu quis chamar a atenção, porque dentro da minha área, literatura cinzenta é algo importante. Então, eu chamei a atenção com esse destaque. Então, eu posso fazer destaque diante de algo interessante que eu esteja vendo, ou da temática principal da minha tese. Informação verbal. Informação verbal. O professor, ele disse, como eu comentei no início, algo, ou eu vi em algum lugar, né? Então, tá aí. Eu sinalizo lá, né, a informação. Esse exemplo eu tirei, inclusive, da própria ABNT. O medicamento estará disponível até o final deste semestre, algo assim, né? E aí, coloco lá, entre parênteses, informação verbal, tudo em minúsculo. Abro uma nota de rodapé, e a nota de rodapé eu coloco um singular, né? Notícia fornecida pelo professor Bababá, apresentada no congresso tal, tal, tal. E aí eu descrevo lá, na nota de rodapé eu fico à vontade para descrever. E aí, por falar em nota de rodapé, vou sinalizar mais uma coisa. É por isso que eu não gosto muito do sistema numérico, porque quem trabalha com o sistema numérico não tem brecha, não pode usar a nota de rodapé em hipótese nenhuma. Então, é mais que eu valorizo muito o sistema autor-data por conta disso. Não posso. Então, eu não tenho essa flexibilidade de fazer uma nota, de fazer uma observação, caso eu queira. Isso dependendo do trabalho, né? Vai depender da área de cada um. E aí eu chamo a atenção para algumas situações, tá, gente? A questão é quando tem, né, autores com... Faltou aqui os parênteses. Autores com o mesmo sobrenome, tá certo? No caso aí o Silva, vocês estão vendo aí o Silva, né? Silva está com o mesmo sobrenome. Eu tenho 2 Silvas porque é o mesmo Silva. E é o mesmo ano. É o mesmo ano. É o mesmo autor e é o mesmo ano ali. Como é que eu vou identificar? Aí é aquilo que a maioria aqui já sabe. Você vai colocar o A, as vogais, né? Minúsculo. O Azinho, porque é aquela primeira referência que tem lá. E lá na referência tem que estar nessa ordem também, né? O Azinho e o Bzinho, que é a segunda referência. Né? E a citação de um mesmo autor com anos diferentes, você também pode usar. Acontece também isso. Por exemplo, a gente tem Chiavenato. E aí, às vezes, tem citações dele que ele fez em vários livros com anos diferentes. Então, eu posso também fazer isso. Né? Vários documentos de diversos autores citados de forma simultânea. Também para fazer comparação, para revisão sistemática ou revisão de literatura. Isso é perfeito trabalhar com isso. Tá aí, ó. Separa apenas pelo ponto e vírgula entre os autores. Mas a ideia dessas pessoas aqui, lá na minha citação que eu fiz, é a mesma. Então, por isso que eu citei dessa forma. O pensamento deles é o mesmo, tá? Estou correndo por conta da hora. E aí vem, olha, aquela questão do sistema numérico, que eu trago para vocês mostrando o exemplo, que lembra que no começo eu disse que ia mostrar o exemplo, tá aqui. Como é que fica, né? O sistema numérico fica diferente de tudo isso que a gente viu, porque você vai simplesmente substituir por esse umzinho que pode vir ele lá em cima, ou ele entre parênteses. Bem prático nesse sentido, né? Mas que vocês vão ter que ver algumas situações. Por exemplo, uma situação de nota de rodapé, vocês não vão poder mais usar. Por quê? Porque as notas de rodapé vão ser todas de quem? Das autorias, né? Que estão lá, que está como 1, como 2, que pode vir nesse formato aqui de cima ou nesse formato de baixo. E aí as suas referências vão ter que casar com toda essa ordem. E se você mexer num, você vai ter que mexer no outro. Se você vai acrescentar uma citação, você vai ter que mudar lá atrás, porque
Às vezes, o computador ele faz isso no texto, mas nas referências às vezes não faz, ou às vezes por algum motivo, na mexida do computador, esse ajuste, ele não... algum erro mesmo humano, aí ele acaba não dando certo. Então, é prático, é algo direto, visual de se ver, mas fica naquele sobe e desce, né? E tem algumas situações que tem que ser analisadas com relação ao sistema numérico, ok? E aí, com relação à habilidade e à tecnologia, que a gente vê muito, né? Essa situação, né? Ah, mas fica só na norma, tal. Aí tem alguns recursos, gente. São os gerenciadores, né? Os gerenciadores bibliográficos, eles podem auxiliar bastante vocês, né? Inclusive, eu estou vendo se eu fecho daqui para novembro com a prestadora da Mendeley para fazer uma apresentação, tá? Como usar esses gerenciadores. Nós fechamos o ano passado, tá? E o ano repassado com eles. E eles fizeram, é online, tá? Faz um treinamentozinho, eles mostram, eles mandam material, é bem legal. E aí a gente vai ter essa conversa, porque eu botei no meu planejamento para daqui para novembro oferecer, e aí a gente vai estar divulgando, tá certo? Eu vou ver se eu me lembro de passar para a professora Cibele, porque geralmente a gente divulga no Instagram, é assim que a gente faz as divulgações. Ou senão eu posso passar para a direção do sistema de bibliotecas e pedir para ela fazer a divulgação. Mas a gente vai ver como é que faz e ver se depois do segundo semestre, aqui para novembro, a gente consegue oferecer via prestadora. E tem também o Zotero, que acredito que talvez algumas pessoas conheçam, né? Que é praticamente assim, da casa porque é brasileiro, né? Eu gosto muito do Zotero, eu não uso tanto, na verdade, nenhum dos dois eu não sou de usar muito, porque eu sou mais do manual, de fazer, né? Mas são duas excelentes opções. E tem gente que gosta do EndNote. Já o EndNote eu não nego, eu não tenho tanta familiaridade, não sei mexer direito no EndNote, isso eu não nego. Então, assim, geralmente o que é que eu digo para o pessoal, quando o pessoal, a gente está falando a parte de plataforma, algo assim, tem o Medley, tem o Zotero, que são excelentes e vocês podem utilizar, tá certo? É só vocês baixarem e ali acompanhar. E tem os treinamentos que eles dão também, maravilhosos. Então, é uma forma de auxiliar vocês, tá? Temos também o mecanismo de referência. Fora o MORE, tem um outro mecanismo também, que é o de referências bibliográficas, mas eu não me recordo o nome. Eu comecei a utilizar ele no ano passado para fazer testes. E o MORE, que é o que está na página do Sistema de Bibliotecas. A gente disponibilizou lá, viu? Nós temos lá esse linkzinho, vocês podem entrar lá, na parte de plataformas, que vai estar lá, sim, disponível, viu? E quando vocês entram no MORE, tá em dúvida de referência? Coloca lá as informações, dá um gerar, vai mostrar como é que fica a referência e como é que fica a citação. E vocês podem salvar tudo também lá no Word, para depois, tudo compactado, vocês jogarem para a dissertação de vocês. Também é uma outra opção. São mecanismos. Aí vocês poderiam dizer, que porque você não começou logo por isso. Não, porque o correto é vocês aprenderem da forma certa. E a forma certa é a prática, é vocês pegarem a informação dos detalhes e não fazerem algo automático. Isso aqui veio para ajudar, auxiliar, tirar dúvidas de vocês. E não para tudo que você está ali fazendo. E até porque, porque quando a gente aprende a norma, a gente consegue fazer de forma automática. Não tem que estar todo o tempo indo para o sistema. A gente perde tempo indo para o sistema, né? Exatamente. É outra situação, professora, porque a gente acaba ali demorando bastante. É perda de tempo. E assim, não tem nada como você sentir o gosto, você saber mesmo mexer. Não é porque eu sou da área, trabalho com isso não, mas independente disso, é muito bom você saber e auxiliar alguém, um amigo, e dizer, é assim, assado, ou na hora de uma banca você rebater e dizer, não porque tá assim, a norma atual é assim, assado. E no prático, né, na hora mesmo ali de algo surpresa que tá fazendo, consegue realizar sem precisar. Os mecanismos, eles nos auxiliam, é como eu tô dizendo. Mas eu vejo eles mais como algo para dar suporte, para tirar dúvida, né? Nesse sentido, certo? E aí, aqui, novamente, eu apresento para vocês o GEDWeb, né? Essa situação do GEDWeb, que
eu já coloquei, né, que está disponível, então só é vocês entrarem em contato, tá certo, conosco e a gente disponibilizar o material, e vocês têm todo esse acesso, isso na versão PDF, vocês têm todo esse acesso, né, no CIGAD de vocês. Então, pessoal, assim, era isso para hoje, né, 11h51, né, então a gente está encerrando, eu vou tirar o compartilhamento. Pronto, agradecer, né, a Keina. Eu acho, assim, espetacular essa aula que Keina dá, porque, assim, ela faz de forma muito detalhada, né, e dá pra gente tirar todas as dúvidas. Eu acredito que até coisas que vocês fizeram lá na revisão de literatura, né, que vocês colocaram no projeto, vocês podem estar utilizando para fazer as correções. E assim, gente, numa defesa de dissertação, eles vão abrindo página por página, né? Então, assim, a gente tem que ser muito criterioso, porque dependendo da banca, tem membro que vai pegar mesmo no pé e vai pegar, como Keina disse, referência, citação, né? E se a gente não tiver esse cuidado agora, nesse momento que nós estamos construindo o projeto, lá na frente vira uma bola de neve, né? Então, é verdade. Vocês têm alguma então, dúvida? Acho que aqui eu estou vendo aqui, não tem nem um questionamento. Mas, assim, qualquer coisa, se eles quiserem, a gente não faz a normalização, tá, pessoal? O que é a normalização, que é você pegar lá o teu material e de ponta a ponta a gente corrigir. A gente não faz isso. Não tem condições. Mas a Keina, eu estou terminando. Eu queria um momento, eu vou levar impresso, porque aí eu também no computador a gente não vê. Mas eu vou levar impresso só para você me tirar uma dúvida disso, daquilo. A gente marca um horário, você vai com sua versão impressa da sua dissertação e a gente orienta. Olha, aqui você tem que fazer isso, aí você tem que fazer assado. E aí você anda com as suas próprias pernas nesse sentido. Fora toda a documentação que a gente tem de suporte, né? Tem os manuais e tem as normas e tem as capacitações, né? Que os professores, a exemplo, a professora Cibele, pediu, e que geralmente, assim, todo semestre, geralmente o pessoal gosta de estar movimentando com relação a isso. Exatamente. Então, pessoal, como vocês não colocaram nenhuma dúvida aí, eu gostaria de agradecer a Keina a disponibilidade, a parceria, né? E eu coloquei aí o e-mail que vocês conseguem falar com Keina, né? Que é a da referência. Isso. E isso. A resposta de Keina é bem rápida, né? Assim, porque sempre que eu falo, ela sempre responde bem rápido. E aí vocês utilizem esse serviço da nossa biblioteca, né? Que é muito importante para nós que estamos desenvolvendo projetos, tá? Então, Keina, muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição. Realmente, eu procuro ser bem ágil nas respostas, né? Agendamentos também a gente faz de acordo com as realidades. Só sábado e domingo que realmente eu não olho e-mail. Realmente eu me desligo totalmente. Mas os outros dias eu vendo, né? A gente responde. Tanto no Zap aos docentes, no caso do Zap só docente, como nos e-mails para toda a instituição. Viu? Então, muito obrigada, professora Cibele. Parabéns também por essa atenção, né? Agradecemos o convite, porque é muito bom essa parceria, né? Porque a gente atenta mais a questão de algumas situações. A gente sabe que os docentes, a exemplo da senhora, sempre tem alguns que trabalham mais com normas, até pela descrição das disciplinas, né? Mas que faz esse entendimento dessa parceria. Então, muito obrigada. E um bom final de semana para todo mundo. Obrigada pela atenção, viu, gente? Tá, Keina, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, Keina. Nada, tchau, tchau. Pessoal, nós podemos retornar às 2h30 para a gente fazer o fechamento daquele material, né? E aí eu mostro o material que falta para vocês e em seguida a gente faz assim, tira as dúvidas que eu recebi e-mail de pessoas que têm dúvida, né? Então vocês
Combinem com o pessoal pra gente retornar às 2h30, aí a gente faz aqui pelo Meet mesmo, tá? Não precisa vir, eu venho pra universidade, mas vocês podem ficar de casa se vocês quiserem, tá bom? Quem tiver aqui pela UFES, que quiser vir na minha sala, né, é só falar CE2, Centro de Engenharia 2, sala 7, eu vou estar aqui hoje à tarde. A partir de 2h30 eu tô por aqui. Aí eu entro no link e vocês entram também pra gente só dar o fechamento da disciplina, as últimas orientações, tá bom? Então, bom almoço aí pra vocês, já já a gente se encontra.